Olá! Neste vídeo vou falar como subtrair números naturais. Vou mostrar como fazer a subtração com números de um algarismo, dois algarismos e com 3 ou mais algarismos. Sou o professor Rogério Rodrigues e este é o canal rogériorodrigues.matemática. Começando a falar da operação da subtração, vou responder exatamente a essa pergunta: como subtrair números naturais? Se você ainda tem dúvidas do que são números naturais, vou sugerir que assista ao vídeo, aí está aparecendo para vocês aí no canto superior direito. Neste vídeo eu explico o que são números naturais. Aqui o objetivo é exatamente falar da operação da subtração. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sabendo das novidades. Bom, vamos falar da operação da subtração. O que seria isso? De uma maneira simples, poderia dizer que subtrair um número de outro seria retirar daquele primeiro valor o segundo. Vou explicar melhor. Imagina a situação que a gente aprende muito na escola. Tenho 5 maçãs e como 2 maçãs, com quantas ficarei? Essa é a lógica da subtração. Existe um valor original e dele é retirado algo. Então, se por exemplo, eu escrevo aqui para vocês 9 menos 4. E esse tracinho é exatamente o símbolo que usamos para representar a subtração. E aí quando eu coloco que 9 menos 4 é igual a 5, estou dizendo que se eu tinha 9 elementos e retiro 4 elementos, o que sobra é o 5. Não se preocupe que eu ainda vou falar nesse vídeo quais estratégias usaremos para chegar no resultado. Aqui eu só estou mostrando o conceito. Eu tento trazer sempre que possível a lógica daquilo que eu estou fazendo. Quando você entende essa lógica, tudo fica mais fácil. Então eu vou falar a lógica da subtração. Quando a gente aprende os números naturais, em geral a gente coloca eles aqui como uma sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reticências, que vai até o infinito. Às vezes eu até coloco sobre uma reta, mas pode ser só uma sequência mesmo. Então, se de repente eu voltasse naquele exemplo anterior, 9 menos 4, qual é a lógica disso? Significaria que eu estaria no 9 e andaria 4 unidades, só que agora para a esquerda. Quem assistiu a aula sobre adição, lembra que eu fiz esse processo, mas andando para a direita. Isso é o que muda de uma para outra. Então, quando eu coloco aqui 9 menos 4, eu estou no 9 e vou andar 4 unidades para trás. Então, andei 1, 2, 3, 4. Meu ponto de chegada é o resultado da subtração. A outra lógica é aquela que eu expliquei lá no conceito. Você tem uma certa quantidade, você retira e é o que sobra. Mas como subtrair valores ou números com apenas um algarismo? A gente aprende na escola, e é o método realmente que se usa, que é a questão da tabuada. Claro que eu sempre poderia usar aquela lógica que eu acabei de explicar, mas não seria tão prático, né? A lógica nos ajuda a aceitar a operação, a entendê-la. Mas na hora que eu precisar ali do resultado, a boa e velha tabuada vai ajudar bastante. A boa notícia é que provavelmente vocês que estão assistindo esse vídeo já conhecem, se não toda a tabuada, a maior parte dela. Então, quando você tem um algarismo, o ideal é que você saiba subtrair. Vocês viram aqui na tabuada que algumas vezes aparece com 2 algarismos, mas são números pequenos. Também se encaixaria nessa ideia de conhecer pela tabuada. Mas e quando eu tenho valores com mais de um algarismo? Veremos na sequência a técnica que podemos utilizar para resolver. Vamos então falar como subtrair números que têm 2 algarismos. Bom, em relação à técnica que eu vou utilizar, eu vou mostrar através de exemplos. Então vamos fazer um primeiro exemplo, vou chamar de exemplo A. Vamos dizer aqui que o objetivo é subtrair 85 menos 12. Perceba que esses números não estão na tabuada, são números um pouco maiores, especialmente 85. Bom, a técnica que podemos utilizar
é aquela em que você coloca um número sobre o outro, e aí aqui nós temos o detalhe que sempre o maior tem que ser o primeiro, já que estamos trabalhando com números naturais. Então, vou colocar primeiro 85, e embaixo dele, unidade embaixo da unidade, então o 2 fica embaixo do 5, e dezena embaixo de dezena, 1 fica embaixo do 8. E vou fazer a subtração por coluna, né? Na verdade, vou subtrair pela unidade, sempre da direita para a esquerda, depois eu vou para a dezena, e a gente vai ver daqui a pouco, com mais de 2 algarismos, que esse processo continuaria. Mas vamos fazer esse daqui. Então, eu vou pegar aqui na unidade e fazer uma subtração simples. 5 menos 2. E aí que entra a tabuada. Eu tenho que saber que 5 menos 2 é igual a 3. Resolvida a unidade, vamos para a dezena. 8 menos 1 é igual a 7. Está pronta a subtração. Posso dizer que 85 menos 12 é igual a 73. Vamos ao segundo exemplo. Vamos fazer agora 63 menos 15. Mesma história, eu vou colocar aqui o 63, abaixo dele, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, eu coloco o 15 e vou colocar o símbolozinho de menos aqui. O que tem diferente? É que agora, quando eu pegar a unidade e tentar fazer 3 menos 5, a princípio não seria possível, porque o 3 é menor do que 5. Então, eu vou falar sobre a técnica onde a gente pega emprestado aqui do próximo número à esquerda. Então, esse 6 vai emprestar aqui, só que ele é dezena. Então, quando eu empresto esse 6 e ele se transforma em 5, eu estou tirando não apenas uma unidade, eu estou tirando uma dezena. Então, ele vai se somar ao 3 e vai virar 13. E aí sim eu consigo fazer. Por isso que lá na tabuada a gente tem sim alguns números de 2 algarismos para saber fazer coisas como essa. Então quando eu coloco aqui agora 13 menos 5, eu sei que é 8. E aí está resolvida a unidade. Na hora de fazer a dezena, o único cuidado, eu já risquei aqui para não errar, é que eu não tenho mais 6, eu tenho apenas 5. Então eu faço naturalmente o 5 menos 1, que dá 4. Concluímos então que 63 menos 15 é igual a 48. Vou aproveitar e dizer que esses números que nós utilizamos na subtração recebem alguns nomes. Então, se eu pegar o nosso exemplo A, 85 menos 12, o 85 recebe o nome de minuendo, o 12 recebe o nome de subtraindo, e o 73 recebe o nome de diferença. E é por isso que em muitos exercícios, ao invés de falar subtraia os números ou faça a subtração, às vezes aparece faça a diferença entre os números, ou a diferença entre os números será. Tá? Exatamente porque o que ele quer é que você faça a subtração e chegue nesse resultado. Algumas vezes vocês vão encontrar também essa diferença como resto ou excesso. O mais comum é aparecer como diferença mesmo. E vamos fechar falando como subtrair números que tenham 3 algarismos ou mais. E a melhor forma de fazer isso é através de exemplo. Então, vou propor aqui um exemplo. Vamos fazer a subtração do 3.427 menos 743. E vamos usar aquele processo tradicional que eu acabei de ensinar para vocês. Bom, o fato é que eu vou colocar o primeiro deles, que sempre é o maior, e abaixo dele eu vou colocar o segundo, que é o subtraindo, com aquela lógica, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Isso é essencial. Se eu quiser, eu posso acrescentar um zero aqui. É opcional, normalmente eu não coloco. Então eu vou fazer aqui agora a subtração entre eles, sempre começando aqui na unidade, sempre começando da direita para a esquerda, como nós já aprendemos. Aqui eu tenho que 7 menos 3 é igual a 4. Isso vem da tabuada. Na coluna da dezena, o 2 já é menor do que 4. Então, eu vou pegar emprestado aqui do lado. Esse 4 vai virar 3. E o 2 se transformou em 12. E aí eu subtraio. 12 menos 4 é igual a 8. Na centena, o 3 é menor que 7. Então, ele vai pegar emprestado aqui do lado. Esse 3 da esquerda vira 2. E aqui eu tenho, então, na centena, que é o 13.
E aí 13 menos 7 é igual a 6. E sobrou apenas o 2 aqui no milhar. Então nós vamos só descer esse 2, lembrando que aqui embaixo é como se eu tivesse 0. O resultado então deu 2.684. No próximo vídeo, nós falaremos sobre a operação da multiplicação.